Ah, que legal! Esse vídeo de hoje é massa, porque a gente vai atender o pedido de uma pessoa que deixou um comentário num vídeo anterior. Ela pediu dicas de podcasts, de newsletters, enfim, de canais onde ela pode obter informações legais. E é isso que a gente vai fazer, vamos atender o pedido dela. Mas antes, atenda o meu pedido. Se inscreve no canal, ativa as notificações e já deixa seu like, porque ele é muito importante pra gente saber que você está gostando. Logo, logo eu volto com as dicas. Vou começar falando de duas séries muito legais que eu tô vendo no Netflix. A primeira dica é a série Explicando, uma parceria da Netflix com a Vox. E nessa série eles vão explorar vários assuntos diferentes, muito diferentes mesmo, em cada episódio que dura no máximo 20 minutos. E o mais legal dessa série, com episódios tão diferentes, com temas tão diversos, é que eles explicam tudo de uma maneira muito leve e divertida. Então você não vai ficar entediado ouvindo sobre K-pop, maconha, ponto de exclamação, tatuagem, astrologia e outros temas diversos. Já está prometida uma segunda temporada, é só conferir. A segunda dica também é dentro da Netflix, é uma série que se chama Seguindo os Fatos, que é uma produção da BuzzFeed. Como você já deve esperar, se você conhece a BuzzFeed, os assuntos são meio excêntricos, um pouco bizarros, mas são muito legais também para ficar por dentro de temas diferentes e relevantes. Lá dentro já tem alguns temas como guerra de scooters, que é aqueles patinetes elétricos discutindo como que está virando uma guerra mesmo nas grandes cidades nos Estados Unidos e na Europa. Tem outro tema que é robôs do sexo e exterminadores de superbactérias, que é acompanhando uma galera que está se dedicando a exterminar as bactérias que são super resistentes a antibióticos. Medo. Agora vamos falar de podcast. O primeiro podcast que eu quero indicar é o FAQ 21, que é um podcast que se dedica a falar a respeito apenas das tecnologias emergentes. Cada episódio eles vão explicar a respeito de uma nova tecnologia que já está disponível e que não necessariamente a gente entende muito bem o que é e para que serve. Muito legal, vale a pena conferir. Um outro podcast que eu quero indicar também é o Braincast, que é um podcast produzido pelo B9, pelo site B9, e que eles também falam um pouco de tecnologia, mas eles ampliam o leque de assuntos e falam mais também a respeito de criatividade e inovação. O B9 tem uma série de outros podcasts que vale a pena dar uma olhada. Eu não vou falar de todos aqui, mas vale a pena conferir lá os outros para ver se algum deles também interessa para você em relação aos temas. Agora vamos falar do podcast, de um dos podcasts mais famosos da internet brasileira, que é o Nerdcast. Ele se dedica a falar sobre quadrinhos, cinema, entretenimento de uma maneira geral, tecnologia, enfim, uma gama de assuntos bem interessantes. Só uma dica, separa um tempo maior para ouvir esse podcast, porque ele costuma ter episódios um pouco maiores, um pouco mais longos, tá bom? Agora, um outro podcast mais voltado para o mundo do empreendedorismo, para carreira, para negócios, é o CBN Professional, que você já deve ter entendido, é da Rádio CBN mesmo, em parceria com a HSM, e que é um podcast muito legal. Um outro podcast que não tem nada a ver com esse rolê, mas que também é de um assunto que eu gosto e me interesso, que é filosofia, é o Filosofia Pop, que esclarece temas relacionados à filosofia numa linguagem mais popular e mais compreensível para nós, meros mortais e não filósofos. Eu vou citar rapidinho alguns podcasts gringos que eu ouço, então se você tiver tranquilidade para ouvir podcasts em inglês, também são boas dicas. Um deles é o The Greatest Content, que é um podcast que fala só sobre assuntos relacionados à criatividade. Um outro podcast maravilhoso, que é um dos podcasts mais ouvidos do mundo hoje, é o The Moth, que é um podcast que a cada episódio é a história de uma pessoa contada por ela mesma. Outro podcast que eu gosto bastante, Work in Progress, que é o podcast do Slack, que é o aplicativo de comunicação corporativa mais usado no mundo inteiro, e eles fazem um podcast sobre produtividade, sobre temas relacionados à gestão, que é muito bom. E o último podcast que eu quero indicar nessa safra aqui é o podcast da Monocle. Na verdade, são muitos podcasts. A Monocle é uma revista internacional que criou uma série de podcasts a respeito de assuntos diferentes. Você pode dar uma navegada por todos eles e encontrar o que você mais gosta. Agora, nos últimos tempos, tem acontecido uma coisa engraçada comigo. Eu tenho ouvido menos podcasts porque eu tenho ouvido mais um outro formato, que é artigos lidos. Estranho no início, mas depois você começa a se viciar nessa história. Um dos aplicativos que eu uso para isso é o Pocket, e eu já falei sobre ele em outro vídeo que você pode ver aqui. Só clicar aqui e ir para lá. Agora, se você quiser também um outro aplicativo que tem a mesma função e que eu acho melhor, é o Medium. O Medium, na versão paga, na versão gratuita você consegue ouvir alguns áudios. Na versão paga você consegue ouvir todos os áudios disponibilizados, mas a diferença dele para o Pocket é que
Já são artigos curados, selecionados pela equipe do Medium, e os áudios são gravados por pessoas reais da equipe do Medium, e não por um robô, como no caso do Pocket. Para fechar, eu quero dar indicação de newsletters. São newsletters que eu recebo diariamente na minha caixa de correio que me ajudam bastante a acompanhar o que está acontecendo no mundo. A primeira delas é dedicada a notícias. É a Mail, que é basicamente um resumo das notícias do dia, das notícias que mais importam no Brasil e no mundo. A outra newsletter é a Debrief, que é uma newsletter que fala a respeito de tecnologia. É um jeito bem descontraído, leve, bem humorado de falar a respeito também dos temas emergentes, das coisas mais importantes que aconteceram na tecnologia na última semana. Eu não podia deixar de fazer um merchan, obviamente, da newsletter do Curral, que é a Coolbox, em que a gente fala a respeito sempre de assuntos que podem impactar o seu negócio ou sua carreira profissional. Para se inscrever, é só clicar no link aqui na descrição. Fechamos esse vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha sido útil para quem pediu pra gente essa dica. Se você gostou, curta o vídeo. Se você está gostando do canal, se inscreva nele, não vai te custar nada, e ative as notificações para receber os próximos vídeos assim que eles saírem. Nos vemos em breve.